vídeo de hoje do canal Name Rights anunciado oficialmente. São Paulo em busca de reforços. Hoje é dia D por Ferreirinha e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vambora pro vídeo. Quer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Alexandre Silva, Supercopa virou guerra, obrigação, 2024 na pressão. Cara, coisa que eu falei, tem um jogo ali, cara. Ele não fez pressão. Agora o Palmeiras escalado, isso aqui lá, Piquerez e Caio Paulista. Olha que loucura, né? O Alisson Silva, São Paulo larga muito mal. Esqueçam que o Wellington não vai renovar e não tem lateral esquerdo no mercado. Tem isso, né? Você quer já entrar nesse segundo ponto? Eu acho que essa situação, ela coloca o São Paulo num momento, numa posição que parecia resolvida e passa a ser um grande desconforto para a temporada. Eu vejo assim, o São Paulo, sem o Caio, começaria o ano muito parecido com essa temporada, né? Lembrando que da temporada passada para essa, saíram os dois titulares do lado esquerdo, o Léo Pelé e o Reinaldo, lembra? Dessa vez estão saindo o Beraldo e o Caio Paulista. Isso em outras condições. O São Paulo campeão saindo por outros motivos, né? O Reinaldo e o Léo, para mim, era óbvio que o São Paulo teria que mudar ali. Agora não, os dois que estão saindo estavam na sua primeira temporada no São Paulo, ainda tinham muita lenha para queimar, mas por outros motivos. E aí, assim, Tironi, a lateral esquerda é uma grande preocupação para qualquer time que queira contratar jogadores brasileiros nessa posição. A ver, a seleção principal tem jogadores modestos nessa posição. Renan Lodge, Carlos Augusto, Alex Telles. Sinceramente, se o São Paulo contrata um desses três jogadores para o lugar do Caio Paulista, isso não vai acontecer. Estou elucubrando. Não seria, digamos, uma solução. Estou trazendo o Renan Lodge. Porra, olha... Tem uma outra questão que é específica, antes de entrar nos laterais esquerdos que o São Paulo tem ainda. As melhores opções talvez fossem gringas, só que o São Paulo tem excesso de gringo, tem 10. Sim. Não dá para... Tem um zoom aí do Vinha indo para o Flamengo, mas teria um paulista na jogada. Mas, pô, mais um gringo, aí não dá, metade do elenco vai ser de gringo. Primeiro que é um jogador, para mim, limitado, e segundo que é gringo. Então, como é que você vai fazer? Com 11? Então, digamos que o Ferrarese ou o Alan Franco entram no lugar do Beraldo. Você vai fazer a linha de defesa com 3 gringos, os 4? Cara, não dá, né? Então, essa dificuldade do mercado, eu acho assim, olhando os times da Série A, né, que acabaram o ano, o Flamengo tá tendo que buscar um reserva porque o Felipe Luiz parou. O Grêmio tem o Reinaldo de titular. O Atlético Paranaense deixou de jogar com lateral esquerdo depois que perdeu o Abner, jogou com 3 zagueiros e atacante destro pelo lado para compensar. Acho que o único time que tem 2 laterais assim é o Atlético Mineiro com o Arana e o Rubens. Acho que ali são jovens, são interessantes e tal. Aí você tem alguns outros, poucos que se destacaram. O companheiro falou do Riquelme e do Cuiabá. É um lateral jovem, teve uns bons momentos, de fato. Tem o melhor lateral da Série B, curiosamente. Eu assisti alguns jogos e teve um companheiro também que mandou ali o nome dele. Ele jogou pelo Vila Nova, tem 20 anos só. Rodrigo Gelado, eu gosto desse nome, né? O apelido, Rodrigo Gelado. Ele acabou de ser contratado pelo Curitiba para a temporada seguinte. E o Curitiba tinha contratado o Janderson, lembra do Janderson? Do Guarani, que preferiu o Curitiba ao São Paulo pelo Palinha. Lembra aquela história toda? Isso, né? Então o Curitiba contratou 2 jogadores destaques da Série B. Então são poucas opções no mercado, né? E aí, as opções que o São Paulo já tem para a posição, o São Paulo tem alguns problemas imediatos com esses jogadores da posição que ainda permanecem no São Paulo. Por isso, cria-se um problema, um grande problema com a saída do Caio Paulista, né? Então, sim, aí a gente falou o Caio Paulista vai embora. Aí o São Paulo tem o Wellington, que está ameaçando ir embora, o empresário não quer que ele fica, tá aí, papapá, quase foi, quase não foi. Eu acho ele um jogador mais completo do que o Caio Paulista, mas tudo bem, isso não é o caso. Então, não dá para você contar que ele vai ficar, pelo menos pode ficar até o meio do ano, depois ir embora de graça, inclusive. E o outro cara é o Patrick, da base, que é um cara da base, está em todas as seleções da base, é muito técnico, é o cara da base,
Mas no time titular ele nunca se firmou. Ou eu dei azar, e olha que eu assisto todos os jogos do São Paulo, eu nunca achei um grande jogo dele. Pelo contrário, achei alguns jogos ruins dele no titular. Não quer dizer que ele não vai ser bom, que ele não possa ser útil. Mas por enquanto não me pareceu. O que você acha? Bom, vamos lá. Primeiro o Wellington. O Wellington eu acho um jogador subvalorizado, inclusive pela direção do São Paulo. Acho que o Dorival gosta dele. Dependendo do que for o lado... Tem uma questão, né? Isso acho que independia da permanência ou não do Caio Paulista, falando só do campo. Para o São Paulo acomodar, sei lá, Rames e Lucas, para o São Paulo acomodar, quem sabe, um ponta destro como o Ferreirinha, etc e tal, tinha que jogar o Wellington e não o Caio. Essa também é uma questão. Com o Caio, manter mais jogadores ofensivos é mais complicado, né? O Wellington é um lateral que defende muito melhor. E se você tiver um ponta destro, com o Caio, é complexo também. Vão dois. Então, enfim, também o Wellington é um jogador, eu acho que ele é muito regular. Eu acho que ele é um jogador que tem história no clube desde a base, o capitão na base. É um jogador assim que deveria ser olhado com uma outra perspectiva, até diante da escassez de bons laterais no mercado. Agora é o que você falou. Ele tem contrato de 1 ano apenas mais. Eu imagino que, saindo o Caio, o São Paulo tente renovar esse contrato de uma forma mais efetiva. Firme. Lembrando, agora, esses 20 milhões não existem. Não é falar, pega os 20 milhões e dá para o Wellington. Não existe esses 20 milhões. Se existisse, teria resolvido com o Caio. O Marcelo Watanabe tá lembrando aqui, o cara jogou com o pé quebrado lá na coisa com a Água Santa do São Paulo. Jogou mancando, com a perna quebrada. E assim, mas de novo, para renovar com o Wellington, o São Paulo está de novo numa situação desfavorável, certo? O empresário do Wellington agora está com a faca e o queijo na mão. Claro. São essas questões. Agora, eu ali na casa do 1,5 milhão de euros, que é quase ali 10 milhões de reais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Kaique Silva, porque assim, acho que é um valor justo e, enfim, é um ponto final em uma novela por um cara que vai ser importante para o São Paulo, né? Um nome que vai ser importante para poder a diretoria dar uma resposta para o torcedor, nesse momento fechar com o Ferreirinha, dar uma resposta para o torcedor que está insatisfeito com a perda, e com razão, está insatisfeito com a perda do Caio Paulista, apesar de muitos torcedores falar que não, ou tentar diminuir a importância dele. E aí, historicamente, eu concordo plenamente que o São Paulo não está perdendo nenhum gênio do futebol, mas precisa dar uma resposta até mesmo para o mercado, né? Porque perde um jogador, praticamente, se fechar mesmo de fato, perde diretamente para um rival. Então precisa dar essa resposta para a diretoria, dar essa resposta para o torcedor. É uma novela que está durando um certo tempo, mais até do que... Em algumas lives anteriores a gente já tinha falado sobre esse assunto, a importância do Ferreirinha. A gente já falou, né, que achou que era um cara que ia vingar ainda mais. Eu dei essa opinião, eu lembro que o Senna também tinha falado sobre isso, naquela safra dos pontas que vinham surgindo na equipe do Grêmio, mas é um cara que o São Paulo não tem a característica semelhante, né, dentro do seu elenco. É um cara que vai agregar bastante. Tem hoje, de repente, o Lucas, mas que joga numa posição mais centralizada, mas é aquele cara do 1 contra 1. E, para mim, tem um 1 contra 1 melhor do Brasil, tem um melhor drible. Hoje ele passa fácil por mais de 2 jogadores em uma jogada individual. O Ferreirinha também tem essa característica. Vai ajudar o São Paulo no momento de desafogo, até mesmo para poder ter mais opções no ataque, né? Você tem o Caleri, que é intocável, e aí o São Paulo pode tentar encontrar outras formas, até mesmo de atuar, mudando uma formação, de repente, atuando com 3 atacantes, né? São opções que o Dorival passa a ter com um jogador de beirada de campo, um cara de velocidade que é o Ferreirinha. Importante para o São Paulo fechar com ele. Faltava um cara desse mesmo, né? E aí é uma dor de cabeça positiva do Dorival para armar um ataque com boas peças, né? Então, Ferreirinha, Ricardo Senna, é um jogador que, enfim, a novela deve destravar. O São Paulo tá confiante nessa semana aí agora. A gente já falou tanto de confiança do São Paulo nesse negócio, né? Mas agora sim, sinalizou aumento de oferta. O Grêmio também tá mais flexível. Ganhou na insistência, vale dizer, né? Mais de um mês ali com o Pablo Bueno enchendo o saco. O Pablo Bueno tá na Europa agora, tirou férias. Ferreirinha também tá fora, né? Tá de férias. Mas São Paulo e Grêmio seguem tratando. Nessa semana, mais uma reunião. Tá muito perto de acontecer agora, Senna. Finalmente, né? A gente precisava aí, eu acho que até, como eu falei na live agora há pouco do Arquibancada, acho que até para dar uma apagada nessa questão do Caio aí, que foi coisa meio que inesperada para a torcida, vão para cima, vão tentar fechar logo, resolver. Eu acho que até o São Paulo não estava errado na negociação com o Ferreirinha, porque o Grêmio que estava com a faca no pescoço tinha que vender o jogador, senão ia perder de graça daqui a alguns meses.
mas para resolver a história aí, e já ter o jogador na pré-temporada, já com todo o time, ter toda a ambientação, começar o Paulista, é importante que a gente feche aí o quanto antes. Então, tomara que acerte logo e que ele tenha muito sucesso aqui no São Paulo, né? Belmonte, ele assumiu, né, entrou no futebol como um dirigente faz pouco tempo. Então, ele comete um erro, assim, que espero que aprenda, que você contar com o jogador antes do contrato estar assinado e tal. Isso não existe no futebol. O jogador e o empresário direcionam o destino do jogador para a melhor proposta financeira em primeiro lugar. E foi isso que aconteceu com essa história do Caio Paulista. São Paulo perde um titular, um jogador que foi importante na conquista da Copa do Brasil, mas nós não estamos falando de um jogador extraordinário. É um bom jogador, ele perde na ala esquerda, não é lateral. O Caio não é lateral, o Caio é um atacante de origem que foi improvisado e bem improvisado na lateral, na ala esquerda, do lado esquerdo, e agora o São Paulo vai dar força para o Wellington, que deve ser o titular, um jogador da base que tem mais qualidades defensivas. Isso acontece, São Paulo marcou toca, deveria ter resolvido o negócio logo, você não dá brecha para jogadores que têm exposição assim no mercado. O Palmeiras foi lá, o Palmeiras tem hoje mais dinheiro para oferecer para o São Paulo, tem tido uma presença muito maior em disputas de títulos. E aí a decisão acho que foi muito na ponta do lápis mesmo para os empresários e o próprio Caio Paulista. Ele troca uma condição também de titular por um clube onde ele vai chegar para disputar a posição. Né? Vai ter que fazer uma nova adaptação em termos assim, esportivos, tem um ponto de interrogação. Por isso que eu digo, no São Paulo é titular absoluto, no Palmeiras vai disputar a posição. Então, acho que a decisão foi muito mais na questão financeira mesmo. E o mercado é assim, torcedor que se apega, acha que palavras como gratidão, como ética, como palavra existem no futebol, esqueça isso. O futebol é um meio capitalista selvagem. E foi o que aconteceu. O Caio recebeu uma proposta melhor, São Paulo marcou toca e ele vai para o Palmeiras. São poucos o que a definição com a camisa, né? A identificação com a camisa pesa. São poucos. Por isso que o Lucas é tão festejado, né, Maurício? Porque veio pra cá, ele é realmente identificado com o clube, a família realmente é toda São Paulina, abraçaram a causa, decidiram ficar mais 3 anos. Mas vai ver a proposta também, né? Então, vai ver proposta também. Mas acho que tinha proposta de outros clubes pra fora, será que não? Mas enfim. Não sei, mas eu acho que teve isso, pesou, mas se o São Paulo não tivesse feito uma ótima proposta, um contrato para 3 anos, sim, o Lucas também não ia ficar. E o Caio Paulista no Palmeiras, o Abel pediu por ele para tentar fazer do lado esquerdo a mesma coisa que ele faz do lado direito com o Mike e com o Marcos Rocha. Ele quer alguém para conseguir dobrar ali com o Piquerez. E o Caio Paulista, como é esse jogador que joga bem na ala, seria a dupla perfeita ali para o Piquerez do lado esquerdo. Vai permitir alternativas também de esquema para o Abel Ferreira. Agora a gente fica aguardando essa confirmação. O São Paulo vai buscar um outro lateral, principalmente com características defensivas. Mas mesmo no elenco, ele tem, além do Wellington, que deve ser o titular agora, ele tem o Moreira, que joga nos 2 lados, recuperando de lesão, e tem o Patrick, que é uma revelação da base, que ainda precisa ganhar mais experiência, e esse ano 2024 vai estar envolvido também em seleções. Mas eu acho que para substituir com as características do Caio Paulista, para mim o nome é o Michel Araújo, que também já está no elenco. Então, nessa posição, acho que dos males o menor. Haveria posições que o São Paulo teria mais problemas. Por isso que o Beraldo, é melhor vender o Beraldo, por exemplo, porque precisa vender para fazer caixa, do que vender o Pablo Maia, que teria dificuldade, o São Paulo Dorival, para arrumar um volante com essa característica. Na zaga, mesmo o Beraldo sendo titular, o São Paulo tem o Alan Franco, tem o Ferrares, tem o Diego Costa. Então, não vejo também um desespero. São Paulo não está perdendo um cara insubstituível como o Caio Paulista, não. Está perdendo alguém que era titular, mas pode ser reposto. E está perdendo um titular para o rival. Acho que isso que dói mais no torcedor. Isso dói mais. E quando ele pisar no Morumbi, a vida dele não vai ser fácil, porque a torcida vai pegar bastante. Vai ser vaiado e pode protestar, evidentemente, não tendo ameaça e não tendo violência. Claro. É parte do jogo. Corinthians agora, né? Bora fechar o vídeo para falar sobre Ferreira, atacante do Grêmio, que pode ser reforço do São Paulo. A primeira informação exclusiva é de que há um clube da primeira divisão prometendo proposta para os próximos dias. Não consegui descobrir que time é esse, mas é um time que tem capacidade financeira para comprá-lo em definitivo. O representante do Ferreira já foi procurado por esse clube e já foi avisado de que a proposta chegará. São Paulo também tomou conhecimento dessa informação. Até por isso, pretende fechar nas próximas horas a compra do Ferreira. Queria acrescentar um outro detalhe importante. Há no contrato entre Ferreira e Grêmio um valor estipulado para a venda dos 35% dos direitos econômicos do Ferreira que pertencem ao tricolor gaúcho. Se o São Paulo chegar a esse valor, o acordo está fechado. São Paulo está tentando, a todo custo, acelerar esse processo, especialmente depois da perda do Caio Paulista. A estratégia do São Paulo sem grana é barganhar, é negociar, é tentar o máximo de desconto. Coisa não funcionou com o Caio Paulista e para não correr risco de ver o mesmo acontecer com o Ferreira, a tendência é que as próximas horas sejam definitivas. São Paulo espera um acordo
para a contratação do Ferreira ainda nessa terça-feira, no máximo quarta. A ideia é ter o Ferreira fechado antes da virada do ano, jogador super importante. Está nos planos do Dorival Júnior. O Dorival chegou a conversar longamente com o Ferreira e também com o Pablo Bueno. Qualquer novidade e eu volto para contar para vocês. O vídeo para falar sobre o São Paulo, que acertou ou anunciou nas últimas horas o acordo para transformar o Morumbi no Morumbis. Uma negociação para a compra dos naming rights com uma empresa chamada Mondelez. Essa empresa é dona do Bis, do Oreo, da Lacta, do Tang e também do Trident. Optou-se por usar o Bis nesse acordo que vai render 75 milhões de reais por 3 anos ao São Paulo. Então, a partir de agora, o São Paulo passa a chamar seu estádio de Morumbis. Só uma letrinha de diferença e 75 milhões de reais na conta, são 25 milhões de reais por temporada, graças a esse acordo. É o maior contrato de naming rights, se a gente levar em consideração apenas o valor de cada ano. 25 milhões de reais nunca havia sido alcançado no futebol brasileiro. Até então, os maiores acordos eram de Corinthians e Palmeiras, com faturamento anual de 15 milhões de reais. Mas há uma observação super importante: o Palmeiras e o Corinthians venderam os naming rights de seus estádios por 20 anos. Dessa maneira, eles vão ter direito a 300 milhões de reais, muito mais do que os 75 milhões de reais obtidos pelo São Paulo. Outros casos de naming rights, até para você tirar as suas próprias conclusões. O Atlético Paranaense já fez 2 vendas dos naming rights. A última delas, a mais valorosa, um acordo com a Liga Arena, vai garantir 13 milhões e 300 mil reais por ano. O acordo foi fechado em 200 milhões de reais por 15 anos. O Atlético Mineiro pega bem pouco com a MRV. O acordo que dá o nome da Arena MRV assegura ao Galo 6 milhões de reais por ano, foram 60 milhões de reais por 10 anos. Tem também a Fonte Nova com 5 milhões e 100 mil reais, acordo de 51 milhões e 100 mil reais por 10 temporadas. O Vitória está em negociação com a Fatal Model, a gente chegou até a noticiar aqui, a casa de acompanhantes para entretenimento adulto se dispôs a pagar 100 milhões de reais por 10 anos. Antes de encerrar o assunto, só contar que o São Paulo, nas tratativas com o Fluminense para contratar o Caio Paulista, chegou a pedir que o Fluminense perdoasse, ou que o Fluminense aceitasse os 2 milhões de dívida que tem com o Hudson como abatimento dos quase 20 milhões pela compra do Caio Paulista. O Fluminense disse que não, que queria todo o dinheiro. Esse foi um dos motivos da confusão que determinou a ida do Caio Paulista ao Palmeiras. O anúncio vai acontecer nos próximos dias. Curtiu o vídeo? Pessoal, o que parece hoje, o São Paulo deve tentar aí fechar o acordo por Ferreirinha e anunciar ele, né? Até para dar uma baixada de ânimo aí com relação ao assunto Caio Paulista. Bom, passou, gente. Passou. Agora a gente tem que focar na renovação do Wellington e ver um reserva imediato para ele. É um jogador que possa disputar a posição. Tava fora do planejamento, né? E agora a diretoria de São Paulo vai ter que correr atrás. Mancada e deram mole aí, Júlio Casares e companhia, tomaram o chapéu. Mas vambora. Também não cracaço de bola. É um bom jogador dentro das limitações hoje que o futebol brasileiro tem na posição, não só na lateral esquerda, mas em diversas posições. Então, é isso, simples assim. E agora é jogar com o que tem. O São Paulo que tá correndo atrás aí do mercado, né? E o foco agora é o Ferreirinha, o atacante. Depois o outro para o lugar do Caleri. O Vene Casagrande ontem também deu informação que o Everton Ribeiro, assim que o Dorival chegou no São Paulo, era uma opção. O Dorival queria o jogador. Hoje, ao que parece, não faz parte aí do radar do São Paulo. O vídeo que o jogador ainda não conseguiu renovar com o Flamengo e tem Corinthians e Cruzeiro de olho no jogador. E que o Everton Ribeiro gostaria de trabalhar com o Dorival Júnior, então vou te dizer, meu amigo, não seria ruim não. Mas, bom, deixa quieto. Continua em renovação, então por enquanto nada de Everton Ribeiro no São Paulo, né? A questão agora é permanência do Rames, né? O Nicola continua a dizer que o São Paulo está negociando um distrato de contrato, né? Uma quebra de contrato com o jogador. É o único que fala sobre isso. Acho ainda que o São Paulo vai apostar no jogador, pelo menos até o Paulista, para depois ver o que faz. Mas o Everton Ribeiro, diferente do Rames, né? O Rames é convocado direto na Colômbia. O Everton Ribeiro já faz um tempinho aí que foi convocado. Vez ou outra é convocado, mas com menos frequência que o Rames. Então, não sei não. Acho que para o nível de futebol brasileiro seria um ótimo reforço, né? Então é isso. É o São Paulo perdendo. Não é um titularíssimo o Caio Paulista, até porque no final, quem jogou os 2 jogos da final foram o Wellington, apesar que o segundo Caio Paulista jogou mais adiantado. E gente, não adianta.
Porque contra o Palmeiras tinha que ter avisado isso, aquilo, cara, o que passou, passou. O que o cara, que eu brinquei assim, que o cara se deu muito mal no Palmeiras, o Palmeiras se deu mal nesse ano, que vai chegar aí, que vai entrar, que é o 2024, que é o nosso rival, e que a gente consiga conquistar os títulos, né? Mas assim, acho que a rivalidade vai ficar ainda mais acirrada, ainda mais agora você tem a final da Supercopa do Brasil com o cara do outro lado. Então agora cabe o São Paulo mostrar dentro de campo aí a sua força e buscar os títulos em 2024. Estamos atrás financeiramente, mas é uma ótima notícia, a oficialização do naming rights, proporcionalmente maior do que os dos rivais, mas num período de apenas 3 anos, mas é um passo, é uma receita extra, assim como o acordo com a New Balance, é uma renda extra assim como o acordo com a Live Nation, é uma renda extra quando você vende Beraldo. Então assim, cara, tem também muito mais boas notícias do que mais notícias. Agora, o São Paulo continua em dificuldades, a gente espera que as dificuldades continuem a diminuir nos próximos anos. Então é isso, pessoal, é o São Paulo, como eu digo, na crista da onda. O aguardo aí pelo anúncio do Ferreirinha, o naming rights anunciado, é o São Paulo ainda correndo atrás de uma sombra para o Caleri, e agora vai ter que também correr atrás do lateral esquerdo para pelo menos disputar a posição com o Hector e iniciar para ontem a renovação junto ao jogador, que contrato que vence no final do ano, a partir do meio do ano ele fica livre no mercado. E assim, a relação São Paulo empresário com o jogador não é das melhores, e é o que o Arnaldo falou, é um jogador subestimado, né? Um bom jogador, não é um fracasso, tem seus erros, mas também tem seus acertos, é um cara raçudo, todo mundo lembra ele no jogo lá contra o Água Santa com o pé quebrado, que foi até o final, porque o São Paulo não tinha mais como substituir jogadores. Então assim, cara, também tem que dar reconhecimento, que é o cara que pelo menos corre, né? Então é isso. E tem que reconhecer quem tá vestindo o manto tricolor, né? Também tem isso, né? Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!